Eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade se alguém viesse me perguntar assim: qual é o seu sonho, Leandro? Eu não sabia dizer. Qual é o sonho que Deus tem para a sua vida, Leandro? Travava, e eu não conseguia entender qual era o sonho que Deus tinha para a minha vida. Você já se perguntou isso? Qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Se eu pedisse para você agora escrever aí no seu celular, ou para você escrever num caderno, numa folha, qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você sairia daqui essa noite certo de que o Senhor tem um sonho para a sua vida e que você tem conhecimento de qual é esse sonho? Não precisa me responder. Mas nós temos essa dificuldade, às vezes, de entender que Deus, Ele não só sonha conosco, como Ele também tem sonhos para as nossas vidas. E às vezes a gente tem essa dificuldade. No meu caso, eu identifiquei que essa dificuldade de entender qual era o sonho de Deus para a minha vida era por conta de um distanciamento que eu tinha do Senhor. Faltava intimidade com Deus, faltava estar ali do lado dEle, faltava caminhar com Ele, me relacionar com Ele. E quando nós temos esse relacionamento com o Pai, quando nós temos esse momento a sós com Ele, nós conseguimos a entender melhor, conseguimos a tirar um pouco desse peso de caminhar sem saber para onde ir, sem saber qual é o desejo de Deus para a nossa vida. E hoje eu fico muito mais à vontade de falar sobre sonhos, porque eu sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, porque eu entendi qual é o chamado que Ele tem para a minha vida, e porque eu tenho caminhado em direção a esse sonho que Ele um dia me apresentou. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa certeza também. Talvez você tenha até vivido em algum momento da sua vida essa intimidade com Deus. Talvez você tenha até vivido esse momento onde Deus pode ter revelado sonhos para você, mas em algum momento da caminhada você se perdeu e você desativou esse sonho que Deus tinha para a sua vida. E hoje eu queria falar com você sobre esse tema: mantenha os sonhos de Deus ativados. Quando nós entendemos que Deus tem sonhos para a nossa vida, nós precisamos manter, e talvez aqui esteja o maior desafio da nossa caminhada cristã: mantermos os sonhos de Deus ativados. Porque às vezes a gente até sabe qual é o sonho de Deus para a nossa vida, às vezes nós até ouvimos qual é o sonho de Deus para a nossa vida, mas mantermos ao longo da caminhada esse sonho ativo é difícil, é desafiador, porque circunstâncias acontecem ao longo da caminhada. Determinadas coisas vêm para roubar e frustrar os nossos sonhos e os sonhos que Deus tem para a nossa vida. E aí então nós acabamos desistindo daquele sonho. Desistimos, engavetamos, colocamos ele de lado, deixamos para um segundo plano aquele sonho que Deus tem para a nossa vida. E eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre esse tema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós leremos aí do versículo 1 até o versículo 21. Eu gosto de ler aqui pelo celular, para poder acompanhar a mesma versão que a gente projeta aqui. Então, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel
gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José passaram a odiá-lo ainda mais. O ainda mais, ele diz para a gente o seguinte: já odiavam José, passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam, o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrados nos feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais. Olha o ódio aumentando. Quanto ódio, meu irmão. Eles já odiavam, odiaram mais e passaram a odiar mais ainda, por causa do sonho que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante do chão, até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiraremos a vida. Eu vou ler até o versículo 24. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e ela é poderosa, Senhor. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, aquele que nos revela o que está escrito na Tua palavra e qual é o desejo, qual é o sonho do Senhor para a nossa vida, Ele possa trazer nessa noite sobre nós a revelação que só o Teu Espírito Santo pode trazer. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, aqui conta o início da história de José. José, ele chega naquele momento ali e ele conta os seus sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Seus irmãos, tomados de ódio, armam para matar José. E aí, então resolvem depois vendê-lo como escravo. Eu não sei se você conhece a história toda da vida de José. Se você não conhece, está aí uma boa história bíblica para você poder conhecer. Pode ler lá a continuidade aqui desse texto. Você vai ver o que Deus fez na vida de José. Mas eu queria me ater aqui à questão do sonho. O sonho que Deus tinha dado a José.
E quando nós falamos sobre esse tema de mantermos os sonhos de Deus ativados, eu queria pensar com você que nesse texto, a primeira coisa que nós aprendemos é que nem todos terão a mesma reação diante do seu sonho. Nem todos terão a mesma reação. Às vezes nós sonhamos, às vezes nós temos o sonho de Deus revelado para cada um de nós. E nós vamos compartilhar esse sonho com determinadas pessoas. Quando você tem algo de Deus para a tua vida, você quer compartilhar aquilo com as pessoas. Você quer falar com um, com o outro, olha, Deus me revelou algo tremendo. E aí você conta para um, você conta para outro, e a reação das pessoas, elas de fato são muito diferentes. Reparem que aqui no texto fala que os irmãos, eles tiveram ciúme, odiaram mais ainda José. O sonho de Deus para José despertou ódio na vida dos seus irmãos. Aquele sentimento só foi aumentando, aquele sentimento só foi tomando cada vez mais conta do coração dos seus irmãos, ao ponto de desejarem matá-lo. Tirar a vida do próprio irmão. E ao longo dessa caminhada, ele também revela o seu sonho para o seu pai. Quando ele revela o sonho para o seu pai, o texto vai dizer que o seu pai, ele refletiu sobre aquilo. Ele refletiu, ele pensou, bom, José está me contando esse sonho, mas será que é isso mesmo? Ele não descartou a possibilidade de que aquilo fosse algo realmente de Deus para a vida de José. Irmãos, quando a gente se depara com essas duas realidades, com esses dois tipos de pessoas, nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. E quantas vezes você foi compartilhar um sonho seu com alguém, algo que Deus colocou no seu coração, às vezes algo até simples. Olha, eu tenho aqui uma boa escola que eu estava vendo para o meu filho, e é uma escola que custa muito caro, mas Deus abriu uma porta lá, e eu vou matricular o meu filho naquela escola. A pessoa já olha assim, não consegue nem disfarçar, torce o nariz. Ih, a escola é muito cara, fulano tirou a filha dela de lá. Não aguentou pagar não. Caro demais. A pessoa não espera nem você terminar de falar e já está jogando areia no seu sonho. Você chega para alguém e vai falar assim, olha, eu vou trocar de carro. Estava pensando em pegar aquele carro e tal. Bebe muito. Carro, olha, seguro caríssimo. Aquele carro, e o índice de roubo dele é muito alto. Se eu fosse você, eu fugia disso. Pessoa que nunca sonha com você. Pessoas que só estão ali para jogar areia no seu sonho. Pessoas que não se permitem viver junto com você o seu sonho. Caramba, que legal, você vai botar teu filho naquela escola. Olha, uma excelente escola, prepara muito bem. Que bom que você conseguiu. Olha, que seu filho consiga mesmo, sabe? O que você precisar de mim, ó, eu vou levar meu filho para a escola a tal hora, eu passo na porta do seu. Se quiser, eu posso buscar ele também lá. Não. Não se permite. Pessoas que se frustram porque você simplesmente está sonhando. Pessoas que não conseguem aceitar os sonhos de Deus para a sua vida. Irmãos, nós precisamos pensar quem são as pessoas que nós estamos depositando essa confiança e depositando os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Tem pessoas que não podem sonhar os sonhos de Deus com você, e elas vão fazer de tudo para ser um coveiro espiritual, para matar o seu sonho, para jogar areia e tacar o cal em cima e pisar depois e falar, pronto, está enterrado, acabou, não tem mais sonho. Agora existem pessoas que vão sonhar com você. O pai dele, a Bíblia vai dizer ali, eu fico imaginando aquele pai, imaginando a conversa ali, o diálogo entre eles. José, me conta mais sobre isso aí, como é que foi esse sonho? Não, foi assim, ó, o feixe subiu, o outro curvou, e assim e tal. E ele empolgado, contando, falando daquilo que Deus havia falado para ele, e o pai ali, refletindo sobre aquilo, pensando, se isso for verdade, se Deus tem esse sonho para a vida do meu filho, como é que eu ajudo ele a cumprir esse sonho? Como é que eu ajudo ele a viver esse sonho? Como é que eu ajudo o meu filho a caminhar em direção à realização desse sonho?
Nós precisamos sonhar junto com os nossos filhos, sonhar junto com as nossas esposas, sonhar junto com o nosso pastor, sonhar junto com o seu líder de célula, sonhar. Nós precisamos ser motivadores. Pessoas que vão olhar quando o seu líder falar assim, a minha célula vai crescer e em tal dia nós vamos multiplicar. Você fala assim, glória a Deus, eu vou sonhar contigo. Vamos sim. Essa semana, vou usar a Duda aqui como exemplo. Essa semana eu vi lá, Duda, a foto da sua célula. Coisa linda. Coisa linda, célula bonita, uma célula linda lá. Eu fiquei sonhando com aquela célula. Eu fiquei olhando para aquela célula e eu falei assim, Deus, dá um ônibus para trazer esse povo de lá. Sabe, vamos fazer alguma coisa para trazer o povo lá da Rocinha para cá. Eu comecei a sonhar com isso. Eu comecei a sonhar, eu olho para muitas células que estão ali no grupo de liderança, eu começo a imaginar aquelas células crescendo, frutificando, pessoas sendo alcançadas através da sua vida, da minha vida, porque nós permitimos sonhar os sonhos de Deus. Pastor Vinícius falou aqui, se você sonhar o sonho de alguém, um dia alguém vai sonhar o teu sonho. É uma verdade. Nós precisamos sonhar os sonhos da nossa liderança. Nós temos um sonho, que é impactar a Zona Sul. Você está sonhando com isso? Você sonha em viver isso? O que você tem feito para viver esse sonho de Deus através da igreja? Eu vou me capacitar, eu vou me tornar um líder de célula, eu quero fazer lá o FLC, eu quero caminhar junto com quem está prosperando, porque eu também quero prosperar. Às vezes a gente fala assim, Deus tem um sonho para a minha vida. E pronto, parou por aí. A gente precisa fazer com que os sonhos que Deus tem para a nossa vida, eles sejam realizados. Não dá para ficar parado, achando que nós vamos viver esse sonho. Quando o José, ele tem o sonho, ele vai atrás dele. Aonde José estava, o sonho estava com ele. Ele caminhava com o sonho dele, ele não abria mão desse sonho. O sonho estava no bolso, o sonho estava pendurado no cordão, o sonho estava ali. O sonho caminhava o tempo inteiro com ele. Cada passo que José dava, ele sabia aonde ele deveria estar. Quando José, ele vai lá para o Egito como escravo, e ele se encontra ali diante da mulher de Potifar. Eu fico imaginando aquele camarada correndo, fugindo dela, e depois indo parar na cadeia. Ele fala, naturalmente nós poderíamos pensar assim, pronto, agora já era, não tem mais sonho. Aquele sonho que Deus tinha para a minha vida agora acabou. Foi a mulher do oficial que disse que eu estava lá atrás dela. E não, ele continua ali, na cadeia, falando assim, Deus tem um sonho, aquele sonho que Deus me deu, aquele sonho que Deus me revelou, ele continua vivo. Ele continua aqui comigo. Ele está ativado. O sonho não foi desativado. Ele não apertou o botão lá de reset e falou, chega, agora não tem mais sonho nenhum, acabou. Não. Ele falou, se Deus me colocou aqui, então é aqui. Vamos lá, eu vou seguir. Precisamos sonhar juntos. Esse sonho que Deus deu para ele, revela para cada um de nós, que Deus também tem um sonho para cada um. O sonho que ele deu para José, não foi o sonho que ele deu para os irmãos de José, era o sonho dele. Deus, ele te olha no meio de uma igreja como essa, e fala assim, ei, você, eu tenho um sonho aqui para você, é seu. É seu, é somente seu. Outras pessoas podem colaborar para viver esse sonho com você, mas o sonho é seu, é para você. Ele te deu, ele entregou para você. Qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Será que você já desativou esse sonho? Ou será que ele está aí vivo com você, sentadinho aí no seu colo? Quando a gente continua olhando aqui para a vida de José,
a gente aprende também que para mantermos os sonhos de Deus ativados, precisamos aprender a lidar com as ameaças do caminho. Peter Drucker, ele diz o seguinte: os sonhos são a estrada para o futuro. As ameaças, por sua vez, são as pedras que surgem no caminho. Irmão, não tem caminho lisinho para você alcançar o seu sonho, não. Aquela estrada, que é um tapete que você vai botar o teu carro lá e vai percorrer a estrada da vida tranquilamente, achando que você vai viver o teu sonho, isso não existe. Ameaças vão surgir, pedras vão surgir no meio do caminho, e nós precisamos estar de olhos atentos para que a gente não desative os nossos sonhos por conta das ameaças que se apresentam. José, ele vive ali o deboche dos seus irmãos. Quer dizer que agora nós vamos nos curvar diante de você, né? É isso mesmo. Você é o alecrim dourado e todo mundo vai ficar agora aqui prostrado diante de você. Pedras no caminho. Situações que nos desanimam. Talvez você tenha um sonho e no meio do caminho surge uma doença. Surge uma separação. Surge um desemprego. Surge um problema com o filho. Surge uma situação que você olha e fala assim: pronto, agora não tem mais jeito. Aquele sonho vai morrer. E aí você desativa aquele sonho. Você passa a não viver mais aquele sonho. Você desiste daquele sonho. Você abre mão daquilo que Deus te deu. Irmãos, foi Deus que te deu. Não fui eu, não foi o pastor, não foi o seu líder, não foi. Foi Deus que te deu. Se Ele te deu, Ele vai cumprir. Se Ele te deu, você precisa deixar Ele ativo, vivo. Ainda que respirando por aparelhos. Ainda. Às vezes a situação está extremamente difícil. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu já era casado. Eu sempre fui muito sonhador. Mas como eu falei para vocês aqui, eu tinha dificuldade de identificar os sonhos de Deus para a minha vida. Mas eu sonhava muitas coisas. E aí, nessa de sonhar muitas coisas, eu acabava olhando e falando assim: tá, mas e aí? O que é? O que Deus quer? O que Deus tem? Em certo momento da minha vida, já casado com os meus filhos, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa chegou, essa pessoa próxima de mim, uma pessoa que eu tinha uma admiração, inclusive profissional, muito grande. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: você é muito sonhador. Você sonha demais. Com essas palavras. Aquilo bateu em mim assim como se fosse um soco no estômago e assim, me nocauteou. Eu cheguei em casa arrasado com aquilo, eu fiquei mal, eu não comentei nada com a Rafa, eu fiquei com aquilo durante um tempo, guardando aquilo. E aos poucos, o meu sonho foi perdendo o brilho. Na verdade, os meus sonhos foram perdendo o brilho. Eu comecei a pensar assim: ele tem razão, eu sonho demais. Esse sonho não cabe na minha vida. Esse sonho não é para mim. Ele é grande demais para mim. Não é do meu tamanho. Esse sonho não vai acontecer. E eu comecei a minguar. Eu comecei a apagar. Aquilo foi me dando sintomas de que eu falei assim: já era, eu preciso desistir disso. Até que um dia, eu comecei a orar. Eu comecei a colocar isso diante de Deus. Eu comecei a pedir a Senhor: se isso não é mais da tua vontade, se esse sonho realmente ele é grande demais para mim, Senhor, tire isso da minha cabeça. Eu não posso viver um sonho que não é teu, Deus. E aí eu fui compartilhar isso com a Rafa. E a gente começou a orar em cima disso. E Deus me deu exatamente essa palavra de José. Ele começou a me mostrar que José é uma das pessoas que mais sonha na Bíblia. E vive os sonhos de Deus. Era um cara mais improvável a se tornar o governador de uma das maiores potências da época. Mas Deus capacitou José e ele foi.
E ele não desativou o sonho porque ele era pequeno. Ele não desativou o sonho porque ele foi parar numa prisão. Ele não desativou o sonho porque ele sofreu deboche dos seus irmãos. Ele não desativou o sonho porque ameaças se levantaram contra ele. Não. Muito pelo contrário, parece que aquilo era um combustível para ele. Ele falava assim: estão tentando tirar o meu sonho, miserável. Agora mesmo que eu vou sonhar mais ainda. É agora que eu vou avançar mais ainda. Sabe aquele lutador que quanto mais ele apanha, parece que ele vai ficando com mais bronca ainda, e daqui a pouco quando ele vai dar uma e acabou? É ele, José. José, esse camarada, ele fala assim: não vou desistir, eu vou para cima, pode bater. Porque ele sabia que o sonho que ele tinha havia sido dado por Deus. Ele tinha certeza de qual era o sonho, ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Em momento algum da história de José, você vai ver José questionando a Deus. Você vai ver José perguntando assim: Deus, mas será que é isso mesmo? Será que o Senhor me chamou mesmo para ser governador do Egito? E deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes, Deus ele dá o sonho, e à medida que a gente vai caminhando, Ele vai revelando, Ele vai revelando, Ele vai revelando, até que o sonho se cumpra. O nosso problema é que às vezes a gente quer ver o sonho todo, por completo. A gente já quer se enxergar lá, governador do Egito. A gente esquece que tem toda uma trajetória a ser cumprida, todo um caminho a ser percorrido. A gente sempre fala muito, né, sobre processos. Existem processos na caminhada dos sonhos. Nós precisamos enxergar de que quando José ele se depara com essas ameaças ao longo do caminho, quais são as atitudes que ele toma. José era alguém que, apesar da pouca idade, ele tinha um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Ele se relacionava com Deus, ele orava, ele falava com o Pai, ele sabia ouvir a voz de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque se você não ouve a voz de Deus, você primeiro não vai ouvir o que Ele tem para a sua vida, você não vai ouvir o sonho que Ele tem para você. E segundo, quando chegar o momento difícil, quando as ameaças chegarem, você vai falar assim: e agora? E aí você desiste. Porque você não tem essa vida de intimidade, essa vida de ouvir Deus. Olha só, agora deu ruim, e aí? Qual é o próximo passo? O que eu faço? Me explica aí. Para onde eu vou? Quem eu procuro? O que eu falo? Sabe, lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe qual é o fim. Ele sabe qual é o fim. O problema é que nós não sabemos, e quando nós não sabemos qual é o fim, nós queremos adivinhar, nós queremos tentar ultrapassar aquilo que está ao nosso alcance. Nós queremos viver algo que ainda não chegou o momento. Durante esse momento dos sonhos que eu tive para a minha vida, eu e a Rafa, nós oramos durante 2 anos para a realização de um deles. Entendendo, buscando a Deus e falando: Senhor, essa é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Demonstra aqui. Pedimos alguns sinais, e pessoas que estavam próximas a gente, nós chegamos ali para compartilhar esses sonhos. Algumas pessoas falaram assim: vocês estão loucos, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo? Isso não vai dar certo. E se der errado? E como é que vai ser? E se começaram a colocar um monte de si. Mas algumas pessoas que tinham intimidade com Deus, chegaram para a gente: Deus falou para você? Então tá bom, então eu vou orar. Foi Deus que disse isso para você? Então vamos orar. Vamos colocar isso diante dele. Vamos pedir confirmação. Vamos pedir para ele abrir realmente a porta. E hoje, aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós estamos vivendo. Aquilo que nós colocamos diante de Deus, Ele falou assim: é isso mesmo, pode ir. Vai em frente. Isso faz parte de obediência. Isso faz parte de viver o processo.
Isso faz parte de entender que a gente só consegue enxergar o fim quando a gente chega nele. Vamos ter situações, sim, que vão parecer que é o fim, mas às vezes é apenas o início do milagre que Deus vai fazer. Amém? Ainda não consigo ver plenamente os meus sonhos, Leandro. Ainda não consigo enxergar, ainda não consigo dar conta de que eu vou chegar lá. Você olha e vê isso talvez muito distante na sua vida. Você olha e você fala assim, peraí, tem muita coisa para percorrer. Essa semana eu vi no Instagram, não sei quem acompanhou aí, a história de 3 meninas, estudantes de biomedicina lá na cidade de Bauru. Essas meninas, viralizou aí o vídeo delas. Elas postaram um vídeo debochando de uma das alunas que tinha 40 anos, estava ali estudando também com elas o curso de biomedicina. Elas diziam que ela estava velha para poder fazer aquele curso, 40 anos já era para estar aposentada, que ela não sabia nem o que era Google, o que ela estava fazendo ali na sala de aula. E aquelas meninas, até por conta de uma imaturidade, começam a julgar e começam a denegrir a imagem daquela pessoa, em plena rede social. Enquanto deveria ser o contrário, as pessoas deveriam falar assim, olha que legal, por que você está aqui hoje? Por quê? Me conta a tua história, eu quero entender como é que você manteve esse sonho ativo. Como foi para você? As pessoas não. Elas estão lá julgando porque ela tem 40 anos. A Rafa fez faculdade, ela tinha 22 anos, 21 anos, e tinha uma senhora de 70 anos na sala dela. 70 anos. Se formou. Aquilo era o sonho da vida dela. Muito tempo depois, talvez, daquilo que é o normal, entre aspas, mas ela conseguiu realizar aquele sonho. Ela conseguiu chegar diante de uma faculdade, encarar o grande desafio da vida dela ali e se formar. Mas a sociedade está tão doente que elas não conseguem sonhar junto com você e nem querem te deixar sonhar. Não querem te permitir sonhar. Até os teus sonhos agora são julgados. Se você colocar lá, de repente, você que tem um pouco mais de idade, não, agora eu quero viajar, fazer isso, fazer aquilo outro, quero fazer um mochilão. Mochilão, você com essa idade? Mochilão é coisa de jovem. É coisa de gente novinha. Não é para você. Sabe, gente, qual é o sonho que Deus tem para você? Deus não perguntou qual era a idade que José tinha. Deus não perguntou para ele quais eram as condições que ele tinha ali. Vem cá, teu pai tem dinheiro para botar você numa FGV, numa IBMEC, na PUC, para você estudar administração pública e você agora vai ser o grande governador do Egito? Não. Ele não perguntou isso. Deus falou para ele assim, você vai ser. E ele foi. É óbvio que nós precisamos fazer a nossa parte também. Não estou dizendo aqui para você não estudar, não é isso. Muito pelo contrário, estude muito, porque o mercado está extremamente competitivo. Então nós precisamos sim estudar, precisamos nos capacitar, mas precisamos entender que se Deus deu o sonho, e se nós estivermos dispostos, Ele vai fazer. Por último, eu queria trazer para você aqui, que para nós mantermos os sonhos de Deus ativados, nós precisamos entender que Deus, Ele sempre nos dá um escape. Sempre nos dá um escape. Esse momento, lá no versículo 21, diz assim, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Os seus irmãos estavam doidos para matar ele. Os irmãos de José se levantaram para matá-lo. Se levantaram para acabar com a vida dele, destruiu o sonho e falou assim, chega, agora não tem mais sonho nenhum. Eu quero ver de quem é que eu vou me prostrar. Eu não vou me prostrar diante de ninguém mais. Mas Deus, Ele entra com escape. Deus, Ele entra com uma saída. Deus, Ele entra com algo inesperado. Levanta um dos irmãos, Rúben.
chegar lá e falar assim, não, peraí, não vamos matar ele não. Olha só, vamos jogar ele lá no poço. Vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Você já se viu numa situação extremamente difícil que Deus trouxe escape para a sua vida para que você pudesse continuar o sonho dele? Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que quando Deus te dá um sonho, não importa o que aconteça na sua vida, Ele vai trazer o escape. Furou o pneu, Leandro, no meio do caminho. Estourou o pneu do carro da minha vida. E agora o que eu faço? Meu irmão, Deus vai providenciar um pneu novinho para você, mas você não vai deixar de viver o sonho dele para a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural. Porque é assim que Deus trabalha. Para que José pudesse se tornar um grande governador, Deus precisou fazer o quê? O sobrenatural. Deus precisou fazer o sobrenatural. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você foi chamado e Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai cumprir o sonho dele na sua vida, meu irmão. Ele é o maior interessado em realizar o sonho dele na sua vida. Ele é o maior interessado. O problema é que a gente acha que o sonho é meu. Eu vou realizar e se Deus não fizer, eu dou meu jeito. Não. Não funciona assim. O sonho é dele e ele realiza porque ele tem interesse em realizar. Eu quero dizer para você nessa noite que o maior sonho que Deus tem para a sua vida, Ele já realizou. Que foi te dar a salvação e a vida eterna. Esse foi o maior sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Foi reconciliar o homem com o Pai. Esse foi o maior sonho dele, porque uma vez ele sonhou num momento lá no Éden, que nós teríamos uma vida de intimidade com ele, e essa vida de intimidade, ela foi destruída por conta do pecado. E aí Deus, ele entra com escape, ele fala assim: o sonho não acabou, Jesus está aqui e eu vou enviar ele, e ele vai trazer a reconciliação, ele vai restaurar esse sonho, ele vai trazer de volta você para perto de mim. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é o nosso paizinho, aquele que nos ama, aquele que tem prazer em realizar os nossos sonhos. Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu queria te perguntar: qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você já entendeu qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você já conseguiu perceber qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Eu queria encerrar essa pregação contando uma história para você, enquanto você pensa em qual é o sonho que Deus tem para a sua vida. Certa vez foram fazer um concurso de pintura. Reuniram alguns artistas que pintavam quadros belíssimos. E a única exigência que tinha naquele momento ali era que eles pintassem um quadro, e nesse quadro precisava ter uma porta. E aqueles artistas colocam ali os seus quadros, todos eles expostos. E o júri, ele se depara com um quadro belíssimo, uma pintura extraordinária. Ele olha para aquela pintura, ele fala assim: quem é o dono dessa pintura? E ele vai até aquele artista e pergunta assim: você cometeu um erro. Essa pintura tem uma porta, mas essa porta não tem maçaneta. Ele diz assim: essa porta representa o coração do homem, só tem maçaneta por dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. E Jesus, ele está aqui nessa noite, batendo a porta do seu coração. E só você pode abrir essa porta. Só você pode dizer para ele assim: Senhor, entra, fica à vontade, a casa é sua, realiza os sonhos que o Senhor tem na minha vida.